Jornal da Mix. Muito bem, gente, vamos fazer o que normalmente a gente não faz aqui, que é falar de esporte. Ontem a gente já falou, né, G, com o cancelamento dos jogos escolares, que inclusive repercutiu bastante ontem aqui na cidade, né? E hoje a gente vai voltar a falar de esporte nesse horário, por quê? Porque não teve acordo ontem e o Metropolitano, o clássico, pode não acontecer no sábado. A gente tá em linha com o repórter Jerry de Oliveira, que ontem, inclusive, até conversou com o pessoal da Federação Catarinense de Futebol, o Crispim, que estava acompanhando toda a situação. Jerry, podemos então não ter o clássico sábado, Jerry? Bom dia. Abraço, Belmiro, abraço para você, quem é o pessoal da bancada. Abraço para nossa audiência aí da Rádio Mix também. Pois é, rapaz, é uma situação inusitada, né? O futebol profissional de Blumenau, mais uma vez, sucumbindo em relação a situações desastrosas, essa vez envolvendo a equipe do Clube Atlético Metropolitano. Não teve acerto ontem perante a juíza da segunda vara do trabalho da cidade de Blumenau, não teve acordo entre os envolvidos e tampouco acordo que ela acabou na sexta-feira determinando que o Clube Atlético Metropolitano não entrasse em campo em nenhuma disputa. Opa, tá caindo, Jerry, tá por aí? Acho que tá caindo ali. Agora sim, agora sim. E a juíza determinou que o Metropolitano também não entrasse em campo, né? Em qualquer que seja uma disputa de futebol. Então, ficou emperrado ontem. O Clube Atlético Metropolitano não conseguiu acordo nessa situação embaraçosa toda. E tinha o Metropolitano, nas suas redes sociais e também no grupo da imprensa, colocado uma nota oficial que após esse encontro com a juíza, né? Essa audiência, acabaria passando uma nota oficial para saber o futuro disso tudo, porque o torcedor quer saber a compra do ingresso para o jogo de sábado contra a equipe do Blumenau Esporte Clube na estreia da Série B do Campeonato Catarinense. Só que o Metropolitano não se manifestou até o momento. Conversei, como você falou, com o Carlos Crispim, que é o diretor de competições da Federação Catarinense de Futebol. Ele estava em Florianópolis, 5 minutos depois da decisão de não ter o acordo, e ele disse que já estava sabendo que o Metropolitano não teria chegado a um acordo, mas que não poderia fazer nada no dia de ontem, que hoje pela manhã a Federação Catarinense de Futebol também iria se manifestar em relação a esse problema que o Clube Atlético Metropolitano está enfrentando agora nos tribunais de justiça, viu, o Belmiro Avancini. Ô, Jerry, mas agora vamos lá. O Metropolitano pode, por exemplo, entrar, porque ontem até se falou em entrar com mandado de segurança para fazer a partida, né? Claro que a gente não é advogado, né? A gente não sabe como funciona, porque, vamos lá, decisão judicial a gente não contesta, a gente cumpre. Mas nesse caso, daqui a pouco o Metropolitano pode estar trabalhando nos bastidores, né, Jerry? Claro, e vai ter que trabalhar, né? Esse mandato de segurança aí que você está falando é um dos artifícios que o Metropolitano deve ter no dia de hoje para poder entrar em campo no próximo sábado. Agora, conforme o Carlos Crispim comentou comigo ontem, Belmiro, a juíza não teria esse poder de impedir o Metropolitano de entrar em campo. Ela tem poderes para... Opa, tá caindo de novo, Jerry. Cadê o Jerry? Cadê o Jerry? Ele estava comentando, deixa ele se posicionar lá, mas só para trazer para você que ontem a gente também estava conversando com algumas pessoas ligadas ali, não o Metropolitano, porque o Metropolitano até o momento ainda não se manifestou, mas são 4 jogadores, são 3 jogadores na verdade, o Negueba, o Pink, 4, o Davi Oliveira e o Lauro César, e o assessor, o Sidney Batista, né, que estão cobrando uma dívida do Metropolitano, os valores giram em torno de R$800 mil. A juíza ontem apresentou uma proposta para pagamento de R$15 mil nos próximos 3 meses, para depois voltarem a conversar. Só que o Metropolitano não aceitou. O presidente do Clube Atlético Metropolitano falou que não, eu não tenho como definir aqui, não tenho como decidir aqui, eu tenho que levar lá para o pessoal do Metropolitano lá dentro para depois trazer uma definição. O detalhe é que nessa história toda, a outra audiência, o outro encontro ficou marcado só para outra terça-feira, quer dizer, depois do clássico. Então, conforme o GR comentou, o Crispim falou que não poderia essa juíza ter determinado que o jogo não poderia acontecer, mas é o que o juiz faz, quer dizer, tem agora um jogo importante, um jogo que mexe com a cidade, tá devendo dinheiro, e tem uma outra questão, isso não é a primeira audiência, o Metropolitano não foi em algumas audiências, então esse negócio já tá rolando há um tempão. Então agora o que pode acontecer? Pode deixar, Jack, tudo bem, não tem problema, acho que o Jerry tava num lugar meio ruim ali, não tem problema. Mas o que pode acontecer agora? Conforme o Jerry comentou, ele que é repórter, o Jerry que acompanha o dia a dia do BEC, do Metropolitano, enfim, pode entrar com mandado de segurança.
A federação deve se manifestar, o próprio Metropolitano ainda não se manifestou oficialmente também, e a gente vai aguardar o que vai acontecer no dia de hoje. Só o que me dá pena nessa história toda, o que me deixa triste, eu penso que a imprensa esportiva e os torcedores também, é que não era o momento da gente estar discutindo isso, né? A gente está às vésperas de um clássico dos dois times de futebol de Blumenau, que está movimentando a cidade, redes sociais, torcedores, enfim, e a gente agora deveria estar discutindo aqui sobre jogador, venda de ingressos, quem está comprando mais, quem está vendendo mais, como é que vai ser, e a gente está discutindo esse assunto tão ruim que é se vai ter jogo ou não. Nesse momento, não tem como ninguém falar se vai ter jogo ou não. A gente conversou com o Gerry de Oliveira, no que deu, né, que tava meio ruim a ligação dele, mas deu para entender bem, e a gente vai hoje acompanhar essa situação e trazer aqui pro Vem da Mix. É uma pena, é o futebol de Blumenau que tinha tudo para ressurgir das cinzas, voltando a jogar aqui na cidade. Foram 6 anos com os times de Blumenau jogando fora, Jaraguá, Ibirama, gente pegando estrada, aquele negócio todo. E agora que a gente tava ressurgindo, acontece um negócio desses. É pra acabar. O futebol de Blumenau realmente ele tem que ser estudado, né? Porque não é fácil fazer futebol aqui nessa cidade. Mas a gente vai acompanhar e traz as informações aí pro ouvinte da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento FURB 60 anos. Universidade nota máxima. Cooper Super. Compre também em miacooper.com.br. E Toyota Barigui. Toda linha com até 10 anos de garantia. Mix.